Mas vamos começar então, já que o Renatinho puxou aqui o clássico Choque Rei, ou Wallace Borges? Vai falar que não é mais clássico daqui a pouco. Hã? Porque ele vira assim, isso não é mais clássico. Clássico não é mais clássico com outro time lá, mas enfim. Fala o time. Não falei nada, gente. Fala o time. Ô, nossa, vamos falar do bicho, jogo. fala o caiu time. Vamos falar do certinho. jogo. Fala o time. Você viu? Não falei nada, hein? Fala o time. Pra mim não Você é tem também. coragem. Não é Fala mais o time. também? Não. É, tá vendo? Fala o time, que se tu falar, o programa vai ficar com 3. Fala. Não, não E vai fala ficar nada. mesmo, porque eu não volto. É, não volta? Não volto. Ô, Wallace Borges. Pego o meu carro e vou embora. Seguinte, Deixa eu ver, já acabou o rodízio. o já. Renato ele falou, pô, achei até que dentro da proposta de cada time, o jogo foi legal, foi interessante. Agora, eu vi, até trazendo um pouquinho mais do lado do São Paulo, muita reclamação do torcedor falando, pô, tá jogando como time pequeno, é time muito recuado, é inadmissível o São Paulo encarar o Palmeiras como se fosse um time muito maior, muito superior. Eu acho até que o Palmeiras é um time superior ao do São Paulo. Em termos de postura, você achou que o São Paulo foi de fato muito recuado ou não? Eu acho que o São Paulo foi a campo para jogar por uma bola. Isso é fato. Acho que o São Paulo entrou em campo ontem, a estratégia dos Beldia foi retrancar o que eu posso fechar e tentar espetar em uma bola. Eu acho que não é... Eu não vejo que o time do São Paulo seja apenas para isso. Eu acho que defensivamente, você se defender contra o Palmeiras é natural. O Palmeiras é um time com um elenco muito forte, um time muito forte, um trabalho longevo. Só que eu acho que não há necessidade de você abdicar de jogar. Acho que ontem, em vários momentos, o São Paulo abdicou de jogar. O Bahia ganhou dentro do Allianz Parque sem abdicar de jogar. O Bahia agora, não tem, sei lá, 15 dias. Mas é o Bahia 1 foi milhão dentro, também, tá? o Bahia foi dentro do Allianz Parque e tentou jogar. Eu acho que o São Paulo, não só por história, é óbvio que é o componente histórico, ele precisa entrar quando a gente fala de um clássico. Mas a gente precisa falar também sobre talento. Eu acho que o São Paulo tem time para tentar jogar. Não precisava ser tão retrancado como foi. Tudo bem que teve chances. Eu acho que o São Paulo tem a chance com o Ferreirinha no segundo tempo, né? É do Oscar, né? E tem a do Oscar. Depois a gente ainda pode falar que o Luciano teve uma bola ali que não ele conseguiu poderia dominar, ter perfeito. dominado e tal, logo antes do jogo, do gol do Vitor Roque. Exatamente. Só que eu acho que mesmo assim, isso mostra como o Zubeldia entende os clássicos, de maneira geral. Ele joga a maioria das vezes por uma bola. Principalmente contra o Palmeiras. Ele joga por uma bola. Eu discordo. Acho que o São Paulo tem time pra mais. Não precisa ser Essa bola aí dos caras. Eu acho que com o time de ontem, outros times com o mesmo talento que o São Paulo tinha ontem, nem sei se é o caso do Bahia, mas outros já tentaram jogar contra o Palmeiras. Acho que o São Paulo não precisava ter sido tão O retrancado. São Paulo sai pro jogo nos momentos finais aí, ó. É. São Paulo consegue ali a partir dos 35 minutos, vai, e aí vai tomar o gol, né? Que, aliás, eu queria ver tanto esse impedimento semiautomático no Brasil, cara. Como eu queria ver, porque eu acho que a nossa máquina ela não é calibrada, não. O Palmeiras não faz nada com isso, tá? Pelo que foi traçado ali, o Vitor Roque tá em A gente condição, tem que né? acreditar. Não, tem que acreditar. Tem que Eu acreditar. não acredito, Eu tá? também não. Não só esse lance, não Eu também acredito não. na maioria do Não que eles tô colocando mostram. esse lance, não. Mas se o São Paulo, quando saiu pra jogar, acho que o São Paulo é até melhor que o Palmeiras no momento, tomou o gol, né? Agora, o Vitor Roque é uma força inacreditável também, né? Como ele é forte, cara. Como ele consegue ir pro fundo, ele vai arrastando os caras. Agora, né? rapidão, ô Ricardinho, você tava falando do último lance ali do gol, né, do Palmeiras. Ia ser mais, se não sai o gol, seria mais um milagre do Rafael, né? Sim, Seria sim, uma, sim. pô, defesa absurda. Me lembra aí, Sport, ele foi importante, Galo, ele foi importante, contra o Santos, ele foi importante, Só lembrar Botafogo, essa aí. ele foi importante. Ontem, poderia ter sido um milagre na última bola do jogo. Quando a gente olha essa invencibilidade do São Paulo, e muita gente falava, não, mas tá invicto no Brasileiro. Era uma invencibilidade mentirosa, pô. Uma invencibilidade mentirosa. Então, na prática, mais uma vez, o Rafael ia ser muito impactante pra isso. E aí, ô Renatinho, você falou que gostou até da postura do São Paulo, né? É porque eu vejo muito essas críticas em cima dos... Eu não acho ruim você entender que o teu adversário é superior, montar uma você se montar, estratégia. claro, faz parte Mas do eu jogo. acho que assim, eu acho que faz parte. Ô, Renatinho Só que tá aqui. eu tô muito com o Wallace. O São Paulo tem time pra jogar de igual pra Mas igual. não Não tem. tem, eu também Não acho que tem. não Eu acho que tem. não Não precisa ser de tem. igual pra Eu igual. acho que Não tem. tem, eu acho gente, que Pode não sair de tem. vez em quando. Não Mas tem. o Você Renatinho olha trabalhou lá pro dentro, time você de vai ver. ontem, É isso. você fala, é um bom time, mas em quais condições? Contra quem? É um time que tá jogando há vários jogos, porque o São Bem Paulo tá como... mexido também. Cara, você olha pra elenco, é um abismo. Sério. Não, Não tem nem Então, conversa. mas, de mas, elenco, eu concordo. mas nessa altura do campeonato a gente tá falando de elenco. Porque esse papo de o time. Não tem um time, ninguém tem um time pra jogar no calendário que a gente tem. O Palmeiras ontem, ele conseguiu segurar o Vitor Roque, porque entendeu que jogou Vitor Roque e Estevão contra o Cerro Porteño, que você não ia ter a mesma capacidade de pressionar.
O Abel, ele faz, ele roda muito o elenco e hoje ele tem o melhor elenco que ele já teve nas mãos no Com Palmeiras certeza. pra manter intensidade, pra manter pegada. O São Paulo não. Porque assim, neste momento não tem tanta gente machucada. Mas olha as condições. Por exemplo, o Matheus Alves ontem, você viu que é um menino que vinha numa crescente, ontem fez um jogo muito apagado, porque você viu que fisicamente é um jogador que tá maturando ainda. O São Paulo em vários momentos é bom repetir a escalação. Mas nessa altura do campeonato, quem tá repetindo a escalação é porque não tem o que fazer. Porque cientificamente ninguém consegue pressionar e jogar numa rotação alta, quarto e domingo, às vezes terça, sábado e terça de novo. Então assim, eu acho que o São Paulo tem sim qualidade, eu acho que em vários momentos, eu acho que ontem não. E eu acho que o São Paulo ontem não jogou muito pelo mérito do Palmeiras. O Palmeiras ontem fisicamente estava inteiraço, cara. O Palmeiras ontem, as subidas, o Palmeiras voltou a fazer isso muito bem, subir para pressionar. O Palmeiras está subindo encaixadinho, está pressionando. Inclusive, eu acho que hoje o Zubeldia pode sim estar na cabeça dele aqui. Eu deveria ter... Porque ele soltou o time, o que vocês falaram é verdade. Eu acho que o São Paulo em algum momento entendeu que poderia ganhar o jogo. Sim, Exatamente. isso aí. Reta final. E aí, tem as duas visões. Pô, soltou mais um time, tinha espaço realmente para jogar, eu acho que a leitura dele foi correta, é muito louco isso, a leitura dele foi correta, porque os espaços começaram a aparecer mesmo e ele colocou mais qualidade técnica, só que no momento escapou. Lembra que eu falei do detalhe? O detalhe escapou pro Palmeiras. Vocês querem um exemplo muito claro? Aquele jogo, a final, Palmeiras e Corinthians no Allianz, o Palmeiras jogou mais do que jogou ontem, e o Palmeiras perdeu o jogo. Então assim, a gente também tem que olhar e analisar o jogo, o desempenho, o tanto de volume que a equipe tem. Eu acho que hoje o Palmeiras é um time defensivamente mais confiável do que o do Paulista. Acho que é um time que começou a se encaixar um pouco mais. Mas o São Paulo ontem, acho que dentro das suas condições, é que assim, eu sei que é difícil, cara, porque o São Paulo não é uma das maiores camisas que tem no Brasil. Eu sei que o seu Mas meu ponto torcedor... nem acho que é esse, sabia, Renatinho? Porque, por exemplo, o Vasco, no primeiro tempo, contra o Palmeiras, propôs sair mais pro jogo. O Vasco em Brasília. O Vasco, Então, no primeiro tempo... No segundo tempo, o Vasco morreu, mas né? o Palmeiras não jogou o jogo que jogou Tudo bem, ontem. mas na prática, eu entendo esse ponto. Sim, mas o sim. ponto é sobre estratégia de jogo. Sim. A estratégia do Vasco no primeiro tempo, no jogo em Brasília, foi de um time que quis sair mais pro jogo. O Ceará, na Copa do Brasil, contra o Palmeiras, e o Ceará é um time que tem por característica jogo foi ruim, do Léo Palmeiras e Condé Ceará de foi. sair, de ficar recuado. O Ceará é um time que joga Sim, em joga na transição bola. ofensiva. É isso. Mas o Ceará tenta sair pro jogo. Eu acho que, se você pegar Tomara que saia hoje, o Ceará, o Vasco e... Beleza, vamos botar o Bahia, mas acho que o Bahia tá num outro Você acha cenário que eles completamente jogaram diferente. mais do Eu que o acho que São eles Paulo tiveram como ofensivamente? proposta sair mais pro Elenco, jogo. Bahia e contra São Paulo não tem comparação. Não, tudo bem, mas... Não tem. Do Mas elenco do botamos Bahia o é Vasco melhor. no Ceará. Tipo assim, em capacidade de reposição. Não, tem. total. Mas sai o Vasco e o cara, Ceará, sai isso, descendo é isso, quando- é isso. eu Os dois entendo. saíram pro jogo. É. Cara, o trabalho do Zubeldia é remendo, cara. Ele, quarta e domingo, tá remendando o time. Ele tem que usar jogador fora de posição, é aqui E só ali. não sobrou pra ele porque ele conseguiu classificar na Libertadores. Não, pode senão já jogar tinha ido. mais. Eu, tipo, não acho que ele é o Guardiola, que não, mas eu acho que se coloca em cima dele uma cobrança que ele não tem um cenário ideal pra fazer o que todo Mas, mundo Renato, pensa. lá no final do jogo, a partir de 35, ele sai pra jogar e cria pelo menos 3 É oportunidades. isso, porque, então, e foi uma leitura correta. É isso. Mas a gente pode olhar para um outro lado também que não foi correto porque perdeu o jogo. Mas aí foi um lance. Então, é isso que eu tô falando. É, mas Quando por isso que a ele gente tá tem que ali- falar mais de postura do que do Ô, resultado. vocês já né? pararam Você- pra pensar que se o jogo acaba 0x0, o papo ia ser, lá, o São Paulo é o antídoto do Palmeiras. Segurou o Palmeiras. Lá, o Palmeiras de novo tropeçando. Ia ser esse. É. Porque Sei. o São Paulo realmente tem... Seria um tropeço pro Palmeiras, diante do que o Então, jogo então, é o que eu tô proporcionou. falando. Então, Isso. eu tô falando, Não então a sei gente vai também olhar se só o pro Palmeiras- resultado e não Ô, vai Vitor, falar do desempenho. Eu não sei se o Palmeiras criou tanto também pra fazer. Não, O assim, primeiro tempo chances- do Palmeiras foi ruim. O primeiro tempo do jogo foi bem ruim. Chances claras, mas acho que foram umas 6 que o Palmeiras criou. São Paulo criou 3. Acho que não chegou a ter 6 Acho que- chances claras, acho que- claras, teve. Acho que 6, 4 chances claras, assim. Mas O São Paulo conseguiu chegar aí. O ó. ponto dessa questão toda aí Toma, do torcedor estar um pouco chateado com. E a festa com no final do jogo, o que você achou? Hã? A festa do jogador do Palmeiras no final do jogo. Queria que chorasse? Não, eu achei que foi uma festa de título, você não achou? Não, foi um jogo gente. duro, cara. Não, mas é clássico. É, clássico. eu acho que teve Eu uma só tô questão com a perguntando. sinergia com a torcida que tá você- comprando o lance, você- o lance os da Arena Palmeiras, Barueri, então eu tô perguntando. que a Arena Barueri é um negócio meio morto, Aliás, né? Ingresso mais ou mais menos, barato né? também, Agora né? tá- Lotou, né? Ingresso mais barato, Lotado, olha. né? Olha, Lotou que ontem, loucura né? botar ingresso Lotou barato. Não, foi o recorde na área de público na Arena Barueri. Sim. Então acho que foi um jogo, a torcida empurrou até o final também. Eu acho que os jogadores, quando vê que salgou no final, entende o que a torcida proporcionou pra empurrar.
Então, Ah, eu assim, acho isso uma encheção de saco absurda. Fiscal de comemoração, pelo isso. amor de Deus, cara. Isso normalmente acontece. Eu não, de comemoração, não. Não, você faz. Faz, De faz sim, comemoração? faz sim. Faz. De aplauso. Você é Chato, fiscal de faz. aplauso. Chato. Time perdeu, não pode aplaudir. É isso. Quando os corintianos aplaudiram na Você Ponte faz. Preta lá, Você você faz. quase derrubou o estúdio. Não, é que antigo. assim, existe uma diferença em campeonatos, né? Por exemplo, o Corinthians ganhou a Copa o Campeonato Paulista. Olha lá. E aí comemorou muito. Aí, né, não sei se era pra tanto. Não era pra comemorar? futebol é dinâmico, Ganha, irmão. ganha A o volta título é e não triste. comemora. Então atenção, a Meu partir de Deus. hoje o futeboles. Ganhou o título, ninguém Não, comemora. vale mais comemorar ganhar um clássico na É, oitava do que rodada e ganhar ganhar o um Paulista. título. É, tem razão. Porra. Depende contra quem for a final do campeonato. Mas você tá falando que não é nem clássico mais Palmeiras e São gente, Paulo? não falei isso não. A volta é Não triste, falei isso, Lopinho. não. A volta é triste. Não falei isso não. Caramba, cara, você tá num... Eu vou te falar, eu não tô nem um ano aqui. O que a sua confiança, a sua soberba cresceu nesses meses, cara? Eu sou o cara mais tranquilo que tem Não aqui. é Tamo não. vendo. Não, é não. Mais tranquilo que tem. Não é Mas não. olha só, Qual é, voltando qual é o único clube brasileiro hoje que tem capacidade de ganhar fora do Brasil Libertadores? O Palmeiras? Segundo o senhor. Só o Palmeiras. É. Que tem tradição Que, e camisa. que você pode, assim, confiar. Confiar. Confiar no Palmeiras. Nesse momento eu concordo com você. Ué, gente, eu trabalho em cima do que o futebol me mostra. O São Paulo Até perdeu porque, fora na Ricardinho, é Libertadores esse ano? futeboles, velho. Futeboles. É futeboles. Quero saber se o São Paulo perdeu fora na Libertadores esse ano. Não perdeu, né? E em casa também ganhou todos? São Paulo não, não perdeu, empatou não. uma. Mas enfim, só pegando Vamos lá, vamos voltar pro a frente. Perdão, Wallace. Não sei se a gente consegue na mão, acho que é Ok, mais olha, difícil, você mas vai vai passar encontrar, você vai o gol do Palmeiras. É algo que tem se repetido um problema também nesse time do São Paulo e uma facilidade do lado do Palmeiras. Se encontraram aí na reta final naquele gol. A frente da área do São Paulo é muito despovoada. O São Paulo tinha 7 jogadores É dentro muito da o quê? área, despovoado. Tinha 7 jogadores dentro da área e nenhum fechou o chute do Felipe Anderson, que é uma característica que o Palmeiras tem muito forte. Essa finalização da entrada da área. O Estevão teve 2, 3 nesse Aí, ó. cenário. Várias vezes a frente da área estava despovoada. Mano. Eu acho que isso pode acontecer baseado na característica dos jogadores, porque eu acho que ali é uma função, às vezes, para primeiro volante, fechar o chute, etc. Mas acho que, de fato, por característica de trabalho, a frente da área do São Paulo. Isso aconteceu contra o Santos, falamos aqui, né? Porque foi a defesa no último minuto, não foi? Do Rafael. Foi. Então, Inacreditável na defesa. Tem em outros jogos também isso vem acontecendo. Então acho que essa é uma das paradas que é detalhe. O Renato falou, eu concordo com ele. Os detalhes, né? Os detalhes normalmente caem pro Palmeiras. No caso de ontem, o detalhe caiu pro Palmeiras e esse foi um dos motivos. A frente, lá, a gente vai ver agora, ó. Não, isso aí não é gol ainda. Essa Ah, jogada não, de é verdade. cabeça. Mas é uma jogada bem parecida com a jogada do gol. E eu acho que isso é uma coisa que tem se repetido, que é uma crítica Quem ao que tava trabalho marcando do o Vitor Roque o ao jogo trabalho do Ferrarese. Quem? Ferrarese. Coitado do Ferrarese, deve ter dormido com as costas tudo arrebentado. Eu acho que a gente tá vendo coisas diferentes do que tá no ar. Lá tá o gol. Lá tá saindo o É gol. verdade, agora. é verdade. A gente tá vendo coisas Estou diferentes olhando do aqui que tá no no outro ar. retorno, aí é o gol mesmo. É, o retorno diferente. Agora saiu o gol lá. Você vê que o Felipe Anderson, olha lá. Olha como tem 7 jogadores do São Paulo dentro da área. Ele levanta o braço e dá ruma, né, pra bater. Muito sozinho pra Então, finalizar. mas essa questão também não é muito Tá com do delay. próprio Palmeiras? Pô, essa marcação, acho que quando pressiona na saída de bola assim. Mas o é o Palmeiras que eu falei. É muito forte nessa parada. fisicamente cara. tá bem, né? O fato do Palmeiras... Gente, o Palmeiras... A substituição do Palmeiras... O Palmeiras começou com o Paulinho, Flávio Lopes e Estevão. Entrou o Veiga e o Vitor Roque, mano. Sim. Tá O elenco ligado? do Palmeiras é muito bom. E sabe? Então, ele é bom e numeroso. E te dá a capacidade de rodar. Que nem a saída do Estevão ontem eu vi, não, como é que você tira? Eu já esse papo também, como é que você tira o craque num jogo que está 0x0, não sei o quê. Mano, é planejamento, cara. Eu sou contra. Tirar? Não, eu não sou. contra. Eu acho que é planejamento. Se ele tá Bem no risco contra. de estourar, você não vai perder ele pra 15 minutos, Não, você vai mas perder aí tudo pra... bem. Não, Tá não é com tudo estourar, bem, tudo mas bem. se existe um planejamento... Se tá com estourar, tudo bem. Agora, só tiro se o cara tiver pra estourar. Não, eu mas pedi pra ele sair. saiu, o João Martins falou, Aí, depois beleza. ele Aí- saiu porque ele jogou o jogo todo lá no tudo Paraguai. Bem. Aí tudo bem. E assim, hoje as Por exemplo, substituições... um jogo de mata-mata, você não pode tirar o cara. Que nem Depende, o se for de certo Paulista... treinador fez aí. Se for de Paulista, você vai Se perder... for pra ser campeão, Não, Tira, eu não acho, ainda mais o Tira, não. Palmeiras. Ele falou do Paulista. Eu realmente acho que o Paulista é pouco pro Palmeiras hoje mesmo. mas Pro tem que Corinthians disputar já não pra ganhar. era. Claro Mas que pro não é. Corinthians já não é. Claro, Pro Corinthians foi era muito importante. Não, à importante. toa, um teve uma postura É isso. de E, final vem- de Copa e do cada Mundo. um como tem- Vem deveria falar ter que tido. largou. O Palmeiras largou o Paulistão, então. não, largar não Eu largou, não falei mas era isso. diferente. Eu tô mesmo. perguntando. Não. Um teve uma postura de fato de quem queria ganhar. O Sim. outro não teve uma postura de quem queria ganhar. Então largou. Não largou. Não largou. Mas o Palmeiras já jogou muito mais, já teve muito mais vontade de ganhar do que teve aquela, Rapaz, do que essa eu teve não aquela sabia vez. que o Palmeiras não tinha Mas, Enfim, voltando mas aqui. então, o que mais você elogiou, que é a capacidade de pressionar, de jogar numa rotação alta, é porque o treinador tem a possibilidade de rodar.
O São Paulo ele vai rodar pra onde? Vai começar a pegar sub-17? Era que nem o Corinthians nessa fase, nessa altura do campeonato, no ano passado, lembra? O Corinthians, no ano passado, fez o Paulista inteiro com o mesmo time. Chegou nessa época, aí o Corinthians consegue dar o up quando ele faz a janela de meio do ano e aí refresca um pouco mais. Então, assim, mais do que qualidade, os elencos têm que se preocupar com o número, cara. E é uma coisa que a gente até falou semana passada. Os europeus vão começar indo pra esse lado também. Vai ter que inchar elenco. Elenco 24, 25 jogadores que eles trabalham, já não dá mais, cara. Porque o calendário lá... A gente falava do nosso calendário, o de lá também já foi pra mesma merda. Acabou. Então o Palmeiras pressiona, e eu acho que ontem, muito do não jogar do São Paulo, boa parte é mérito do Palmeiras. O Palmeiras ontem encaixou um jogo em nível de pressão e defensivamente muito bom. Nesses jogos eu concordo com você. Pra mim o Bahia é um time que hoje ele tem capacidade de qualquer time no Brasil colocar a bola no chão e jogar. Concordo. Até porque ele é treinado pra isso. O time tem, o seu treinador tem respaldo pra isso. Aí no primeiro tempo tomou uma massa no sábado. Nossa. Então. Ô Lapinho, ó, uma pergunta pra você. Você que, não sei porquê, sabe muito do Palmeiras. Até hoje eu não compreendi. O Estevão vai embora sem fazer um gol em clássico mesmo? Impressionante, né? Vai, né? Porque agora não tem mais clássico. Mas assim, também tem jogado muito bem, né? Mas isso aí só vai ficar marcado. O Gabriel Jesus fez assim também, não foi? Acho que assim... Gabriel foi embora sem fazer gol em clássico também? Gabriel Jesus? Acho que foi. Eu acho que os dois vão embora pra Europa sem fazer gol em clássico. Clássico regional, que a gente tá falando. O Jesus também não faz. Então, e o Estevão não vai fazer mais porque eu acho que fica muito mais, de repente, vinculado ao pra rivalidade, exato. Ao torcedor. Mas é curioso, né? Curioso. Mas jogou bem. Ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. Agora, fala assim, Diga pra mim. O Vitor Roque, torcedor do Palmeiras, alguns, né? Já estavam pegando no pé, só que eu senti que a maioria, até justamente... Não era torcedor do Palmeiras. Então, eu também acho. Só que assim, a maioria estava entendendo o momento e o Palmeiras, entre aspas, não tinha ido embora, já tinha sido um pedido há muito tempo de um nobre fazedor de gol. Mas, no geral, o torcedor do Palmeiras estava tranquilo com isso, porque no momento não estava fazendo falta. Né? Pode ser que daqui para frente comece a fazer falta. Mas o torcedor deixou o moleque trabalhar. Resultado, 3 gols nos últimos 3 jogos. Era para ser 4 gols, né? Porque o que ele perde lá contra o Cerro Porteño, né? É verdade. Fora os anulados, né? Que aconteceram antes também. É um cara que você acha que... Sim, recuperado a confiança, porque a gente tem relatos de histórias no Barcelona que até o Rafinha falou sobre isso, né? Tava chorando, pra Isabela Palhari, né? Que trabalhou com a gente aqui na TNT. Falou, cara, ele chorava no treino, porque não conseguia fazer coisa básica. Ele é um cara que com confiança, acredita que ele pode estar assim no topo? Me parece muito que o Vitor... Tem jogadores que essa parte da confiança ela é recuperada mais rápido ou até não afetam tanto o desempenho, né? Mas o Vitor Roque parece claramente que o emocional é muito importante para a entrega dele. No Barcelona já teve esse relato, né, de que ele chegou a chorar num treino com o Hansi Flick. E no Palmeiras eu acho que no início ele estava muito nervoso para fazer o primeiro gol. Tava claro, assim, tava errando alguns lances fáceis e tal, mas estava sendo um cara que ajudava o time na construção de jogadas. E depois do gol que ele perdeu contra o Cerro, eu achei que uma parada que tipo, tem que se valorizar, mano. Ele não se escondeu em nenhum momento. E o Abel não tirou. O Abel não tirou e ele não se escondeu em nenhum momento. O cara perdeu um lance... Eu falei aqui semana passada, esse gol ele não foi gol de 3 pontos, nada. Pro Vitor Roque foi importantíssimo aquele gol no Paraguai. Pra questão anímica. Agora ele fez um gol de 3 pontos. E eu acho que o Vitor Roque perdeu um gol que foi vergonhoso pra ele lá contra o Cerro Porteño. O jogador fica incomodado, ele fica chateado porque é constrangimento. Só que depois disso, ele poderia ter tido a postura de se abater, ele poderia ter tido a postura de ignorar, ou, sei lá, ter se largado, e ele não se entregou em nenhum momento. Ele busca a bola o tempo inteiro. Ele pede a bola o tempo inteiro, ele participa, ele se movimenta. Cara, esse gol aí é um gol de um centroavante que tá ligado no jogo. A bola, sobrou meia bolinha, meio A jogada é dele, mas ele acredita. Entra rápido, ele vem pra finalizar. É ele pressionando. Ele que faz o cruzamento. Mas o que você falou é verdade. Tá mal tecnicamente, tá triste, tá sem confiança, mas tá correndo, tá pressionando, tá enchendo o saco, não tá desistindo do jogo. Tem jogador que por muito menos não joga mais. E aí você olha pro time dele que ele chegou. E eu acho que tem um ponto pra gente chegar lá. O Vitor Roque terá oportunidades. Quando ele perder um gol, pode ter certeza que ele vai ter uma oportunidade de fazer depois. Porque o Palmeiras vai gerar muito. O Palmeiras vai dar chance pra ele ter essa chance. E porque ele é um cara que trabalha, que não tá com preguiça de trabalhar. Eu sempre falei isso. É a mesma coisa pro Yuri Alberto na fase ruim, eu falava. Tá pressionando, tá trabalhando, tá dando o máximo, tá na... Cara,
Às vezes demora um pouco mais, um pouco menos. É que se tem, o Yuri- se tem o Yuri algo que perdeu eu alguns confio na gols. vida, é em trabalho, é trabalhar bem, com honestidade, acabou.